Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, na verdade a lição que hoje eu quero trazer para vocês, ela é uma prévia, né? De forma bem sucinta, a gente vai procurar aqui apresentar alguns detalhes, até porque esta lição, ela me chamou a atenção. E quando a lição me chamou a atenção, obviamente que, é claro, eu quero falar alguma coisa a respeito da mesma. O título dessa lição é muito sugestivo, é a lição de número 9, inclusive ela já foi gravada e está disponível lá no nosso canal EBD Adeu, feita aí pela nossa missionária Medina Ciso, pois é. E diga-se de passagem também, ela é uma boa professora e eu acredito que a lição está extraordinária, mas eu resolvi colocar aqui uma pauta bem sucinta e simples no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva. Então, desde já, eu quero aqui externar gratidão primeiro a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede e, é claro, a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva. E antes da gente deixar aqui as prévias sobre esta lição que vai edificar a sua vida com toda a propriedade, já quero te pedir carinhosamente, por favor, pega esse dedo abençoado, já deixa um like aqui no canal. O canal agradece, como eu sempre costumo dizer, a companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, pega esse dedo abençoado, já deixa um like, alegra a casa, não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a sua companhia aqui comigo no nosso canal Pastor J. Silva. Então vamos que vamos, serei breve. Lição de número 9 traz para a gente o seguinte título: uma família nada perfeita. Que coisa interessante, né? Uma família nada perfeita. Isso é uma coisa muito comum, corriqueira, normal, dentro da nossa vida cotidiana em relação à sociedade. Isso se vê muito em muitas ocasiões e em muitos locais, com toda a propriedade. Famílias que não possuem nada de perfeição. Mas, quando se trata dentro do conceito cristão, com toda a propriedade, a gente tem que buscar essa harmonia e trabalhar para que a perfeição venha a ser algo normal dentro das nossas casas. Por mais difícil que apareça ou que pareça, a gente tem que buscar essa harmonia. Então vamos lá, uma família nada perfeita é o título da nossa lição, ou como diria meu amigo Davi, a temática da lição. Vamos lá, texto áureo da mesma, Gálatas capítulo 6, versículo de número 17, e diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Coisa linda isso aqui, né? Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Esse versículo é uma coisa extraordinária, demais da conta, porque, perceba, não erreis. A primeira impressão que temos aqui é que estamos proibidos de errar. E qual é a razão de não errar? Se somos servos de Deus, em hipótese alguma não devemos errar, porque Deus não aprova. Pois é, e o que ele coloca aqui dizendo Deus não se deixa escarnecer, veja bem, a gente pode trazer isso até para o âmbito normal da criatura que gosta de brincar com as coisas, pois é, e infelizmente tem muita gente brincando com a verdade. Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. E detalhe, aquilo que nós semearmos será o que nós haveremos de ceifar, de colher, para ser mais exato. Então fica aqui um alerta. A verdade prática, por sua vez, diz o seguinte: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Seria essa a prática, a realidade da última parte do versículo texto, com toda a evidência. Tudo que os membros da família. É bem verdade que isso aqui é uma pauta muito pessoal, quando a gente diz tudo que o homem semear é o que ele vai colher. O texto é claro, mas como estamos lidando com famílias, então a gente entende a pauta do autor quando diz: tudo que as famílias semearem é isto que colherão,
com toda propriedade. Ou seja, tudo que essa família plantar é o que ela vai colher. Bom, essa é uma lei universal de Deus, tá? Que pode ser constatada na própria natureza. Pois é, na própria natureza. Isso é literalmente visto comumente e é quase como hoje visto normal. Mas dentro do conceito cristão a gente sabe que não tem nada de normal nisso aqui. Pegou? Vamos lá, a nossa leitura diária de forma bem sucinta, bem rápido e bem objetivo. A primeira descrição diz-nos o seguinte: a proibição divina a respeito do incesto. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar nada disso, né? Incesto. Que coisa horrorosa, né, cara? Membros da mesma família, né? Compactuando o pecado, comungando o pecado, fazendo literalmente com que o pecado se torne avultar dentro da própria família. É feio isso. Nós temos aqui na pauta apresentada no livro de Levítico, com toda a propriedade, uma proibição assustadora proveniente da parte de Deus. Isso não é normal, nunca vai ser. E hoje em dia, dentro da sociedade, né, a gente vê isso aí já quase como que normal. Existe até aqueles que lutam para que isso se torne normal. Pois é, está uma loucura, está uma coisa horrorosa. É como o caso daquela filha que casou com a mãe, dizendo que a mãe a conhece melhor do que ninguém. Que coisa horrorosa, que mundo é esse? Que planeta é esse que nós estamos vivendo, gente? Que século é esse? Que loucura! Mas vamos lá. Inocência de Tamar. Bom, a segunda descrição, ele coloca aqui em evidência a inocência de Tamar. Pois é, dentro da lição a gente vai ver com muita calma, mas a história dessa moça aqui dentro do contexto Bíblia é algo que realmente chama a nossa atenção. Vamos lá, a terceira, a sagacidade de Jonadab. Esse cara aqui eu vou te falar. Quando a gente olha dentro da Bíblia a história desse cara, e o autor apresenta para a gente aqui pautas sobre esse elemento, tá? Cuidado, quem tem amigo como Jonadab não precisa fazer nada de ruim, porque ele já automaticamente é o pivô da maldade. Pois é, tem até uma prédicazinha popular, não vou colocar aqui porque não pega legal, né? Pois é, esse cara aqui é o tipo de cara que você não tem que estar perto dele, entendeu? E como amigo não faz falta se um dia vier para longe de você. Não, esse cara é horrível. Jonadab não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, a quarta. A lei universal da semeadura. Bom, aqui a prática, a gente volta até para o versículo texto. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Bom, a rebelião dos filhos de Davi, e a última, é necessário uma vida de vigilância e oração. Olha que coisa interessante, é necessário uma vida de vigilância e de oração. Claro, Jesus ele deixou isso muito evidente, né? Para a gente orar com toda a propriedade e vigiar. Por que Jesus disse isso? Orai e vigiai. Porque com toda a propriedade ele mostra para a gente o segredo da oração. A oração te fortalece, te capacita, te aproxima de Deus, né? Mas se você não ora, você fica fraco, debilitado. E fraco, debilitado, você se torna uma vítima. Pois é, então fica aqui a deixa, a gente sai, vai para dentro da nossa leitura bíblica em classe, só para a gente tomar conhecimento. A mesma está pautada aí no livro de Samuel, para ser mais exato, no segundo livro de Samuel, capítulos de número 3, versículos de número 2 a 5, depois muda para o capítulo 5, versículos 13 a 15, depois pula para o capítulo 12, versículos de número 10 a 13, e o 13 até a parte A. Veja bem, é uma leitura muito interessante, vai falar sobre os filhos de Davi, de uma certa forma, pelo menos Aminon aparece aqui com toda a evidência, aparece também Abigail, e é claro, eu só estou falando isso aqui para você perceber que a leitura ela é importante para você, o professor que vai lecionar.
ok? Eu posso simplesmente suprimir isso aqui porque não há uma necessidade de eu ficar lendo para vocês, ok? Mas a leitura, ela é importante demais. De acordo com o que a gente observa aqui logo de início, percebe-se aqui todos os filhos de Davi, na maioria deles aqui sendo citado. E isso vai dar um total de aproximadamente quase 20 filhos ou mais que isso, com toda a evidência, ok? Pois bem, o autor diz aqui aproximadamente quase 20 filhos. Há quem diga que Davi teve mais do que 20 filhos. Há suposições que Davi tenha tido até 23 filhos. Bom, o fato é, aqui nós temos uma relação que vai mostrar com propriedade esses filhos de Davi. E fique à vontade para você consultar. Bom, mas aí a gente vai estar falando aqui sobre problemas que acontecem dentro de uma família. Agora imagina se todos esses filhos de Davi aqui, é claro que a gente vendo dentro do contexto bíblico, eles não são filhos praticamente da mesma mulher, porque Davi ele tomou para si várias mulheres, pois é, e dessas várias mulheres Davi foi gerando filhos e filhos com elas, de maneira que todos esses aqui por parte de Davi eram irmãos, mas por parte das suas mães eram apenas meio irmão, pois é. E nessa questão de meio irmão aqui, a gente vai ver o caso de Tamar, de Aminon e de Absalão. Pois é, fica ligado. E isso aqui mostra pra gente o poder desse título. Uma família nada perfeita. Percebe-se, né? Com mulheres diferentes, filhos de mulheres diferentes, percebe-se que a família de Davi não tinha nada de perfeição. Nem aqui, nem na China. Quanto mais lá em Israel. Mas vamos lá, a gente vai para o nosso plano de aula, que é a nossa próxima pauta de atenção, e o autor chega aqui dizendo já na sua introdução o seguinte, olha o que ele diz aqui para a gente na sua introdução. Tá? Estudaremos a respeito das consequências e, olha só, estudaremos a respeito das consequências que a negligência, pelo amor de Deus, dos pais acarreta para a família. Olha só, consequências que se apropriam do nicho familiar por conta de problemas dos pais. A gente já viu aqui, né? A gente já viu aqui lições onde Abraão foi no conselho de Sarai, na expectativa de que ia dar certo. Causou um problema para ele, causou um problema para Agar, causou um problema para o filho de Agar, que também era filho dele. Olha que situação. Problemas trazidos para dentro do seio da família, tá? Pelos próprios pais. Que situação. Temos somente esse problema? Não, temos também problema na família de Isaac, pois é sabido, todo mundo conhece a história que Rebeca teve um casal de gêmeos, né? Esaú e Jacó. E é claro, com toda a propriedade, a gente viu aqui as preferências, né? Tanto do pai quanto de Rebeca. E essas preferências acabou acarretando problemas na família. De novo, que coisa, pelo amor de Deus. Então, praticamente uma família 100% perfeita a gente não vai encontrar, nem aqui nem na China, muito menos lá em Israel. E é claro, mesmo não tendo uma família perfeita, isso não quer dizer que a gente não deva buscar a harmonia dentro das nossas famílias. Ok? Bom, dentro do conceito cristão é possível ter uma família harmoniosa? Claro que é, com toda a propriedade. É possível ter uma família 100% perfeita? Não, mas harmoniosa, que se entende? Sim. Isso a gente conhece muitas famílias assim, né? Graças a Deus. Temos famílias que conseguem conviver com essa paz, com essa tranquilidade, porque buscam com toda a evidência, ok? E é olhando para esses pontos negativos que a gente vai construir, tá? Dentro das nossas famílias, do nosso convívio geral, tá? Essa paz e essa tranquilidade. Claro, sempre contando com Deus, porque sem Ele nada disso
é possível, ok? Mas o autor começa dizendo então que as consequências dos pais por negligenciarem toda a propriedade mostra que os filhos podem ser prejudicados. Infelizmente, pois é. E aí é claro que essas famílias nada perfeitas entraram aqui no conceito Bíblia e hoje servem de lição para a gente. E mais uma vez eu uso aqui palavras que usei na lição anterior. A gente tem que aproveitar essas oportunidades para melhorar o nosso convívio familiar. Pegou? Maravilha! Eu não preciso nem dar continuidade, a introdução dele está muito boa. Tá? Dos objetivos aqui, o primeiro deles, ele coloca aqui, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Então, somente nesse objetivo a gente já percebe três realidades, né? Apresentar, né, o papel de Davi, falar sobre o papel de Davi como monarca, como rei da nação, pois é, falar também sobre a sua atitude como homem de Deus, como servo de Deus e, é claro, como pai de família. Tudo isso é muito importante, muito importante. A segunda, descrever pessoas-chave que apontaram a disfuncionalidade da família. Olha só, disfuncionalidade da família de Davi. Olha que coisa, quais foram as pessoas que causaram essa disfuncionalidade na família de Davi? A gente pode começar aqui, como o próprio autor coloca dentro da lição, o Aminon é um desses elementos. Tamar é vítima nessa história, Absalão acaba entrando na onda, mas não para somente por aí não. Mesmo passando a história de todos esses, lá no finalzinho nós ainda temos um tal de Ananias, que também quis ainda arrumar mais problema. Mas enfim, não é hora da gente falar de Adonias. A gente tem que falar dos personagens que estão aqui trazendo problemas para a casa de Davi, para dentro da família e, é claro, observar o papel deles e vigiar. Pois é, ver as oportunidades que a lição está nos dando, que Deus está nos oferecendo para melhorar o convívio familiar dentro das nossas casas. Pega a visão, querido. Vem comigo. Vamos embora. Bom, a terceira, refletir a respeito do problema moral da família. Problema moral da família. Gente, isso aqui é tão importante, principalmente dentro dessa atualidade que nós estamos vivendo, onde a moral da família está sendo destituída, destruída, trocada, defamada com toda a propriedade por essa sociedade que não tem compromisso com o sagrado, mas adora o profano. Então, isso aqui é muito importante. Ei, vamos preservar. Família perfeita 100% não existe. Problema existe em todas as famílias. Mas que a gente pode melhorar? Sim, a gente pode. Que a gente pode olhar os exemplos e aprender com eles? Sim. Até porque a Bíblia, com toda a propriedade, é o nosso manual de aprendizagem, de informação, com toda evidência. Vem comigo? Vamos embora. Saindo daí então, nós temos aí aquela motivação, mas eu não vou falar sobre ela, ok? Vou deixar aqui por conta dos professores, caso vocês queiram dar uma olhada dentro do assunto, tá bom? O autor até começa sobre essa questão de olhar. Ele, ao olhar para todos os males decorrentes das escolhas erradas da família do rei Davi, olha só, das escolhas erradas da família do rei Davi. O que é isso? Não. Ao olharmos, tá, para todos os males, para todos os problemas, para todas as dificuldades que Davi enfrentou, meu Deus, isso é muito sério. Meu Deus do céu. Pode-se perceber que os pais não fazem ideia, é o que o autor coloca pra gente aqui. Pelo amor de Deus, de quão fatais as consequências podem ser, olha só, servirem de mau exemplo para os nossos filhos. Pois é, comportamento dos pais podem servir de maus exemplos para os filhos. Eu falei aqui na lição anterior que pais que sentam com os filhos, dão atenção, conversam,
né, procuram orientar, está sempre ali com uma palavra ajudando. Pois é, as probabilidades desses filhos terem sucesso são grandes. Em contrapartida, pais que pouco se lixam para os seus filhos são maus exemplos. E esses maus exemplos podem acarretar nos filhos problemas sérios, problemas muito sérios. Pois é, imagina você ter um pai até carinhoso, uma mãe carinhosa, como eu tive uma mãe carinhosa, mas a falta de abraço, a falta de aconchego, cheiro, carinho, gerou um problema. Gerou um problema. E aí você cresce, você cria uma barreira, porque você não consegue se aproximar e ter essa mesma reação. Mas a gente precisa consertar aquilo que nas nossas vidas foram obstáculos, a gente precisa remover para que os nossos filhos sejam bênçãos em nossas vidas, como a Bíblia diz que eles o são. Pois é, são heranças de Deus. Então, se são heranças do Senhor em nossas vidas, devemos tratar os nossos filhos com atenção, com carinho, com amor e com dedicação. Problemas dentro da família podem ser resolvidos quando se tem atenção dentro do lar. Pois é, eu digo isso com propriedade, ok? Isso é muito importante. Deixa eu sair, vamos para a nossa introdução. Pois é, a lição, como eu disse para vocês, é apenas uma prévia, muito sucinta, né? A nossa introdução, tá? Muito prática. Depois dela nós temos aí aquele primeiro tópico de abordagem, bonito esse daqui, vai falar sobre o rei Davi e sua grande família. Pois é aqui dentro desse tópico já que a gente vai perceber o autor dizendo que Davi teve mais de 20 filhos. Pois é, mas aqui dentro desse tópico a gente vai observar Davi como homem de Deus, Davi como ungido de Deus e Davi diante da sua grande família. Pois é, no tópico de número 2 nós temos aí filhos e parentes na casa, olha só, na casa de Davi. Filhos e parentes na casa de Davi. Aí conta-se aqui o caso de Tamar, de Absalão e de Aminon, fechando com Jonadab, que não é companhia boa para ninguém. E é claro, o problemático Aminon e o vingativo, o vingador Absalão. Pois é, e a coitada da pobre Tamar, que de nada sabia, se tornou vítima de uma trama diabólica orquestrada por Jonadab e cai nos braços de Aminon. E tu já sabe da história. A gente vai entrar dentro desse pacote. Pois é, no terceiro nós temos aí o problema moral da família de Davi. Dentro desse tópico a gente observa aí as consequências de sua falta de domínio próprio. Mais de 20 filhos. Percebe-se com toda a propriedade que dentro da história da sua casa, da sua família, faltou esse domínio em Davi. Como que faltou esse domínio? Veja bem, mesmo diante do fato ocorrido, Davi ainda conserva Aminon e conserva a pobre da Tamar dentro de sua casa. O tempo passa, mas o vingador Absalão não tolera aquilo e nem aceita o que o pai fizera. Ele vai tomar a sua espada e vai fazer justiças com a sua própria mão. Pois é, e aí a gente percebe que Davi, ele não tem praticamente quase que autoridade dentro da sua casa. Embora fosse o rei de toda a nação, mas dentro da sua casa faltou o domínio próprio. Pois é, os filhos de Davi, problemáticos. E aí o segundo vai falar sobre o incesto, a morte na família, e o terceiro, vigilância, tá? Proximidade e exemplo. Bom, nesse segundo tópico aqui, no ponto de número 2, quando ele fala sobre o incesto e morte, é claro que aí vai abordar mais uma vez o episódio de Tamar e Aminon. Como já disse várias vezes aqui, o vingador Absalão vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Pois é, ele vai acabar com a vida de Aminon. Pois é, isso aqui é muito bom, né? Pois é,
Pelo que eu já estou deixando aqui, não vai haver muita necessidade da gente ficar abordando muita coisa, mas a gente parte então aí para a conclusão da lição, ok? E na conclusão da lição a gente vai ver aí que Davi e sua família são os pontos de abordagem deste 3 tópicos aqui maravilhosos. Então, rapidamente, já que citei deixa eu falar um pouquinho só. Primeiro aqui sobre a introdução. O autor diz o seguinte: a despeito de ter sido um membro, olha só, um grande rei, líder em Israel, sim, Davi foi de fato um grande monarca, né? O primeiro grande monarca da nação israelita. Eu costumo dizer que Davi, ele construiu praticamente um império ao redor de si, porque ao dominar todas as nações e subjugá-las, e a maioria delas ao redor e derredor pagavam tributos a Israel, Davi construiu um império. Só que Davi continua sendo rei. Isso aqui é muito importante a gente observar. Um grande rei em Israel, ele continua. Davi não foi o mesmo como o pai. Até citei, né? Um grande rei fora, reinando para a nação inteira, povos adjacentes, circunvizinhos, mas dentro da sua casa lhe faltou domínio próprio. Pois é, dentro da sua casa ele não correspondeu como um pai presente, até porque isso era muito necessário. Somente a filharada de Davi era uma escola que ele poderia muito bem se assentar com eles e ensinar boas maneiras, mas parece que Davi não fez isso. Bom, quem sabe deixou apenas por conta das mamães, e as mamães tinham suas responsabilidades, e aí os filhos vão ser criados por concubinas, e como é que fica a situação? Bom, o fato é, Davi não demonstrou pulso dentro da sua casa, que é o chamado domínio próprio. Ok? Muito bem. Continua ele então aqui dentro da sua pauta dizendo o seguinte: a história dramática dos pecados na família de Davi. A história dramática, sim, claro que é dramática. A própria história já revela Davi como um traço dramático quando resolve, né, se envolver com Betseba. Bom, já começou ali. Aí o que acontece? A mesma coisa acontece dentro da sua casa, né? A mesma história dramática se repete dentro da sua casa, colocando o irmão contra irmão, fazendo o irmão matar o próprio irmão. Que coisa, né? Que história dramática, literalmente, é essa? História de pecado dentro da família. Meu Deus do céu. E aí o autor diz o seguinte: precisamos refletir. Olhar para estas coisas, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise, olhar para dentro das nossas próprias famílias e observar o que precisa ser consertado. Pois é, a gente precisa consertar as nossas veredas. Diga-se de passagem, isso aqui não vale nada, né? Carne é um problema sério. Adora arrumar problema. Ama arrumar problema. Mas aí é que tá. Precisamos da direção do Senhor. Ok? Muito bem, então deixa eu sair, vamos lá. Dentro do nosso primeiro tópico aqui, citado até os pontos de abordagem, Davi ungido rei, todo mundo sabe que a unção de Davi foi algo extraordinário. A nação israelita, quando está saindo daquele período dos juízes, pois é, com toda a propriedade, chegam diante de Samuel e pedem a ele: queremos um rei. Pois é, queremos ser iguais às outras nações. Queremos ser dominado igual às outras. Queremos um rei de verdade em nosso meio. O coitado do Samuel, olha, o que é isso? Estão me rejeitando como juiz e governo de vocês? Não. Aí Deus vai dizer para ele: ô rapaz, sossega. Está rejeitando você não. Está rejeitando é mim. Mas faz o seguinte, faz o que eles querem. Diz para eles que o rei deles, tá, vai tomar os filhos, as filhas, vai cobrar imposto, vai botar carga pesada. Pergunta para eles se eles querem. Queremos um rei. Então tá bom, dá o rei para eles. Pois é. E aí quem entra na história? O homem que eles queriam segundo o coração deles. Eu costumo dizer
que Saul é o tipo de rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Ok? Deus ajudou na escolha e na seleção? Sim, claro que ajudou na escolha e na seleção. E detalhe, Deus vai buscar um rei segundo o coração deles. Ok? Deus ajuda na escolha. Ok? Mas isso não quer dizer que foi Deus que foi lá, pegou e botou por vontade própria. Não, Deus está atendendo à vontade do povo, entenda isso. O rei que tinha estatura, o rei que era bonito, o rei que era belo, o rei que era assim, o rei que era assado, o rei do jeito que eles queriam. Ok? Deus ajudou na escolha. Bom, Saul entra na história e se torna o rei deles. Bom, depois dos momentos trágicos que Saul comete, das impropriedades que ele comete, Deus então resolve escolher um rei, agora segundo o seu coração. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa observar. Vejam o que eu disse. Vai escolher um rei segundo o seu coração, um rei segundo a sua vontade, um rei que vai ser de acordo com o seu querer, é ele que está querendo. Então Davi, Davi, que significa amado de Deus, se tornou rei segundo o coração de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque erroneamente afirma-se Davi segundo o coração de Deus. Davi, o segundo coração de Deus. Não é isso. Davi não é o segundo coração de Deus, não. Davi é segundo o coração de Deus, não é o segundo coração de Deus. É uma pessoa que age segundo a vontade de Deus. Ele foi escolhido para isso, ok? E dentro dessa apresentação aqui, com toda a evidência, ele foi ungido rei por Deus, com toda a propriedade, ok? Aonde deu-se essa primeira unção? Na casa de seu pai Jessé. Depois que todos os filhos de Samuel haviam passado, todos os filhos de Jessé haviam passado, chegou a vez do último pirralho, o frangote, o esquecido, o pastor de ovelhas. E, claro, depois que foi dito que faltava ele, Samuel disse, ninguém se assenta na mesa enquanto o rapaz não chegar. E quando Davi chega, antes de Davi se assentar à mesa, se é que podia se assentar à mesa, antes de todos se assentar à mesa, Deus já disse, já tira aí o chifre de carneiro, já derrama o óleo no garoto, porque é esse daí o meu escolhido. Então, nós temos aqui Davi sendo ungido por Deus, ainda na sua adolescência, ok? Isso é muito importante. Lembrando que ele também vai ser ungido rei, de Judá, Jerusalém, e depois vai ser ungido rei de toda a nação israelita. Então, Davi acaba sendo ungido 3 vezes. Bom, isso aqui é apenas o contexto Bíblia. E aí você pode interpretar e colocar essas 3 unções dentro da mensagem que Deus te der. Fique à vontade. Eu não vou entrar nesse pormenor aqui agora, porque senão a gente não vai ter tempo e não vai conseguir terminar essa lição. Bom, então Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei, que é Davi. E Davi foi ungido por Deus. E olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 16, 13. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus. Desde aquele dia em que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, Deus ali aprovou a sua escolha. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Meu Deus, isso é lindo demais. Que é isso? 2. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar o papel importante, desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Coisa linda. Não havia dúvidas, diz o autor, e eu acredito, corroboro com ele totalmente, porque não havia dúvidas de que Davi era escolhido de Deus. Vimos aqui, 1 Samuel 16, 13. Desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi se tornou poderoso com Deus.
Pois é, e isso aqui mostra quando o autor diz: não havia dúvida nenhuma da escolha de Deus, pelo amor de Deus. Ele até continua dizendo ao longo dos capítulos 2 Samuel, dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo sua autoridade. Paulatinamente, porque, como eu já disse até aqui, né, primeiro Davi se tornou rei de Jerusalém, Judá e Jerusalém, ou seja, Judá e Benjamim, para ser mais exato, as tribos do sul. Tá? Depois de 7 anos de estar reinando na tribo do sul, Judá e Benjamim, tá? Toda a nação do norte, as 10 tribos do norte, resolveram pedir a Davi para se tornar rei sobre eles. E aí a casa foi unificada. E a casa sendo unificada, Davi agora está reinando sobre todo Israel de forma assustadora. Porque essa era a vontade de Deus. Deus ungiu Davi para isso. Deus escolheu Davi para isso. Não foi para reinar sobre 2, mas para reinar sobre as 12. E como já disse, Davi vai ter um reinado assustador, impactador. Davi era um grande influenciador. Davi era um grande guerreiro. E Davi vai conquistar, vai aplacar a ira dos inimigos, vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés, literalmente, e governar sobre as 12 tribos, e ainda subjugar outras nações adjacentes ao derredor com toda a propriedade. Davi era o cara. Pois é, e para complicar mais ainda, os inimigos de Davi tinham uma tropa de elite que, vou te contar, meu irmão, não temia para ninguém. São os famosos 37 valentes de Davi. Coisa linda demais, né? Então, por aí a gente vê a história de Davi. Vamos lá. No terceiro, a grande família de Davi. Bom, entretanto, agora nós estamos aqui entrando dentro da grande família de Davi. Vamos lá. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, e o homem segundo o seu coração, pega isso aqui, eu já disse, segundo o seu coração, erroneamente, o segundo coração está errado. Davi não é o segundo coração de Deus, ele é segundo o coração, tem um verbo de ligação aí, o coração de Deus. Pegou a visão? Bom, mas ele continua dizendo, ele não entendeu que podia ter várias esposas. Quer dizer, ele entendeu que poderia ter várias esposas. Pastor, mas Davi está errado, eu sei que está errado, mas dele tinha várias, e aí? Bom, a gente costuma tratar isso dentro de um conceito teológico de permissividade, né? Não quer dizer que Deus esteja aprovando. É a chamada lei da permissividade, né? Mas Deus não está aprovando. Não está aprovando. Não é porque existe uma permissão que existe a aprovação, ok? Não é porque existe que... Tá, já expliquei, não vou ficar repetindo o que já falei. Bom, então isso aqui é muito importante a gente observar. Bom, ele continua, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, né? Entre quase a 20 ou mais que 20. Fica à vontade para decidir, faz as contas. Eu tenho um número até gravado aqui, mas eu não lembro o estado, então eu vou trazer para vocês. Mas vamos lá, numa outra ocasião a gente fala sobre isso. Mas vamos lá, Davi teve mais de 20 filhos, tá? Filhos e filhas. E olha o que o autor coloca aqui, acabou caindo na displicência com eles. Ou seja, teve mais de 20 filhos, volto até a dizer, ele tinha uma escola que ele poderia se assentar com todos eles e ensinar para eles boas maneiras e o seu papel até como rei. E futuramente um deles, né, ao assumir o trono, a responsabilidade. Tanto é que a gente percebe essa negligência aqui, essa displicência aqui, tá? Quando Salomão começa a reinar. Salomão é um homem sábio, aprendeu tudo direitinho, ouviu os conselhos do pai, mas dentro do período de reinado acabou fazendo uma série de besteira. Quer dizer, é o exemplo do pai, né? O pai tinha várias mulheres, tinha vários filhos. Bom, que exemplo ele está dando, né? Mas vamos lá. Então isso aqui é muito importante. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado, tá?
E a principal atividade, que seria cuidar da sua casa, ele não fez. Então, o que nós temos aqui? Uma família nada perfeita. Por quê? Porque ele não se preocupou em atentar para a sua casa. Ele se preocupou com a nação. É quase como o caso dos sacerdotes, né? Pois é quase como o caso aqui apresentado na lição anterior, onde os homens se preocupavam com o serviço sacerdotal, com as cerimônias, com as leis, com tudo, e os seus filhos eram o quê? Pervertidos. Eli e Samuel. Está parecido aqui. Mais de 20 filhos. Davi é negligente com eles. Faltou disciplina, faltou aqui cuidado, trato com seus filhos. De maneiras que os filhos de Davi começaram a apresentar problemas. Pois é. Problema de Aminon é o que, gente? Isso é problema psicológico, não é possível. O cara tem problema na cabeça. Como é que o cara vai se apaixonar pela própria irmã? Doentio, de forma assustadora, ao ponto de não comer, não beber. Amando a irmã, gente. É surreal isso. Loucura. Loucura. Pois é, isso é assustador, né? Então vamos lá, deixa eu sair. No segundo, filhos e parentes na casa de Davi. Bom, Tamar. O autor coloca aqui dizendo Tamar, filha de Maaca, Maaca que agora é esposa de Davi, era filha do rei Talmai. Opa, vamos lá. Tamar não era filha legítima de Davi. Tamar era filha do rei Talmai. Vamos lá. Era filha de Maaca. Esta era filha de Talmai de Jesus e mãe de Absalão. E este, portanto, o irmão de Tamar. Vamos lá. Olha só. Tamar, a filha de Maaca, era filha legítima de Davi. Bom, parece, o texto dá essa impressão para a gente. Mas independente disto aqui, de ser ou não, o fato é, ela era filha de Davi. O fato é, calma aí, volta tudo de novo. Bom, queridos, então chegando aqui dentro dos pontos de abordagem, até já citei, fiz uma prévia sobre eles. O primeiro deles aqui do segundo tópico é Tamar. Tamar, filha de Maaca, e Maaca, filha de Talmai de Jesus. Pois é, essa mesma Maaca era mãe de Absalão. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, mãe de Absalão. O autor diz aqui que era uma jovem bonita, virgem, sua beleza atraiu Aminon, sua beleza encantou Aminon, sua beleza deixou Aminon doido, panqueca das ideias. Pois é, ao ponto de se apaixonar loucamente pela sua irmã. Que coisa horrorosa. Bom, eles eram meio irmão. Isso aqui a gente precisa observar também. Eles eram meio irmão. Eu até citei aqui, dentre as várias mulheres que Davi teve, filhos com cada uma delas, a maioria dos filhos de Davi eram tudo meio irmãos. E nessa história aqui, o irmão legítimo de Tamar é Absalão, legítimo, ok? Já Aminon era meio irmão de Tamar. E por isso, quem sabe se achou no direito, louco, tosco, infame de amar a sua irmã como amou. Pois é. Bom, o 2, Absalão. Como já vimos, era irmão legítimo de Tamar, filho de Maaca. O terceiro filho de Davi, naquela linhagem dos mais de 20 filhos. Ok? Bom, ele até coloca pra gente aqui os capítulos 13 a 19, depois de 2 Samuel. E aí vai falar um pouco da história em detalhes, tá? Seu nome tem a ver com paz. E é claro, vai contar um pouco da história de Absalão. Ele diz aqui que o nome dele tem a ver com paz, mas na verdade ele não trouxe paz nenhuma, ele trouxe guerra, trouxe briga, ele trouxe sangue para dentro da sua família. Por quê? Depois do episódio tosco de Aminon, o seu coração se enche de ódio e de vingança. E percebendo que Davi passou a mão, deixou tudo normal, pois é, a sua revolta se torna muito maior, ao ponto dele ir lá e fazer justiça com as suas próprias mãos. O terceiro, Aminon, pois é, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Aionã e gerou Aminon. Perceba que Davi ainda nem era rei.
mas já tinha se casado com essa mulher e havia já gerado esse elemento Aminon. Pois é. Vamos lá. Feito homem entre os outros irmãos, nascido Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Olha o que o autor colocou aqui, isso é lindo. Desajustado emocional. Eu disse, ele tem problema psicológico. Não é possível. Ele não é normal. Não tem como, gente. Que é isso? Ele poderia que não, isso aqui, esse sentimento não pode, é minha irmã, mas ele não quis saber. Isso é o que? É um desajuste emocional, literalmente. E o que é pior, dominado por paixões carnais. Uau, Jesus do céu, o cara estava complicado. Foi por essa causa, ou foi por causa desse comportamento, desse motivo, tá? Doentio, proveniente dele, que ele vai se permitir apaixonar-se pela sua irmã loucamente. Não comia, não bebia, tá apaixonado. Não pode, cara, tu tá maluco. Mas aí, no 4 aparece o doido do Jonadab, parente, pois é, parente, tá na família ali, tá tudo certo. Vem cá, Aminon, o que tá vendo contigo, Aminon? Tá chorando por causa de quê? Pois é, Jonadab, tô apaixonado pela minha irmã. Eu amo ela demais. Tu já viu que coisa linda? Rapaz, calma aí, deixa eu te ajudar. Calma aí, eu vou te dar uns conselhos aí para tu chegar lá em cima dela. E detalhe, tu vai envolver teu pai na parada. Fica tranquilo, eu vou te dar uma ideia daquelas. Falou? E aí? Jonadab, um conselheiro do mal. Vamos lá, olha o que o autor diz aqui. Jonadab era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi, tudo na família. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Vamos lá, nós temos um desajustado emocional, nós temos um desajustado carnal Aminon e temos um homem com um coração perverso, maldoso, cheio de maledicências, tramando para que Aminon se desse bem com a sua irmã. O autor mostra que o seu coração estava cheio de sagacidade, cheio de maldade. Que coisa horrorosa! Pelo amor de Deus, está escrito aí na Bíblia, você dá uma olhada lá, 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo 3. O mal sempre atrai o mal, ele coloca aqui o autor, isso é uma verdade. O mal sempre atrai o mal. O coração maldoso de Aminon trouxe os pensamentos mal de Jonadab para realizar os seus intentos maquiavélicos, profanos. Que coisa de doido. Muito bem. Isso é tenso, né? Bom, Aminon, vamos lá. Por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Quem era a vítima? Coitada da Tamar, tadinha, nem sabia que o seu irmão estava doido por ela de paixão. Loucura. Jonadab é do tipo de amigo que não se deve ter por perto. É do tipo de amigo que não se deve ter por perto, né? Pelo amor de Deus, para longe de mim esses amigos aí, esses tipos de amizade. Sai fora, tá repreendido, pelo amor de Deus. Bom, e aí a gente fecha e vai pro 3. Vamos lá, tópico 3, o problema moral na família. As consequências de sua falta. Bom, aqui eu vou ser bem prático, né? As consequências de sua falta automaticamente mostram o quê? Falta de disciplina, falta de cuidado, falta de atenção para com os filhos. Acabou gerando filhos problemáticos, colocando dentro de sua casa problemas sérios. E aí o tema ele é bem propício, né? Uma família nada perfeita. Porque Davi foi um pai totalmente sem qualquer cuidado com os seus filhos, tá? Ele coloca aqui os capítulos 11 de 2 Samuel, tá? Falando sobre o relato do adultério, que eu já até citei, de Davi. Tá? Bom, depois dessa situação, Natão repreende, tal, capítulo 12, enfim, chama a atenção dele. Tal. Bom, a história para encurtar aqui. Urias morre, ele se apossa de Betseba, tem um filho, esse morre.
tá? Mas no segundo filho Deus poupa e é Salomão. Mas a história de Salomão a gente vai contar numa outra oportunidade. O fato é que Davi tinha tantos problemas pessoais, tinha um reino para se preocupar, que não deu a devida atenção aos seus filhos. E isso acabou fazendo com que o seu domínio próprio dentro de sua casa fosse um fracasso. Pois é, um fracasso totalmente. Ok? Eu acredito que eu nem preciso continuar, vocês fiquem à vontade, até porque isso aqui é uma pauta bem sucinta, tá bom? E aí no ponto de número 2, o incesto e a morte. É que mais uma vez a gente vai falar sobre o caso de Amnon, coitado, né? A pobre da Tamar vai se tornar uma vítima no meio disso tudo aqui. Tá? Ele coloca aqui como caso alarmante, pecado de incesto. Gente, pecado alarmante, horroroso, estrondoroso. Isso aqui requer muita atenção e muito cuidado. Veja o que ele diz. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a sua própria irmã Tamar, segundo Samuel 13:1. Pois é, a consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão, como eu já disse aqui várias vezes, né? O ódio que ele trouxe dentro do seu coração, vendo que o seu pai, mais uma vez, volta a dizer, não castigou o seu filho mais velho Amnon, passando praticamente quase que a mão por cima, porque Davi tinha também uma consequência, tinha uma história de vida negativa, né? Então, que exemplo Davi está dando para dentro, aliás, está trazendo para dentro da sua casa e está dando para os seus filhos? Que exemplo, né? Péssimo exemplo, mas vamos lá. E aí, para a gente fechar o pacote, o que vai acontecer? A pobre da moça, diante da trama arquitetada por Jonadab, né, vai literalmente achar que o seu irmão quer apenas comer algo que ela vai cozinhar para ele. Na verdade, ele acaba pegando a sua irmã, deflorando a sua irmã literalmente, e depois disto, depois de realizar os seus intentos carnais, a sua irmã tadinha entra em desespero, né? Fica totalmente desesperada porque ela não esperava aquilo acontecer. Ela ainda chega a orientá-lo, calma, vamos conversar com o nosso pai. Não é assim, mas o cara estava cego, louco, doido e não quis nem ouvir a moça. Deflorou a moça, né? Violentou a moça. Pois é, que coisa horrorosa. E tudo isso aí vai deixar cada vez mais o coração de Absalão pior. Ou seja, a forma como seduziu a menina, como enganou a menina, como deflorou a menina, apenas aumentava mais o ódio. E, claro, tu acha que isso vai ficar barato? Não, porque Absalão vai matar o seu irmão, ok? Para vingar a maldade que fez com a sua irmã. Vamos ser sinceros, né, cara? Eu acho que qualquer um faria isso. Porque, fala sério, né? Pelo amor de Deus. O negócio já é feio porque é dentro de casa, é dentro da família. Já é horroroso. Imagina o clima, a tensão, o cisma, a coisa, meu Deus. Pelo amor de Deus. Chega a ser feio. Então, vamos lá. E o terceiro, vigilância, proximidade e exemplo. Bom, essa história do problema moral da família de Davi ensina, diz o autor, a todos os pais a respeito da importância da vigilância, tá? Da proximidade e do exemplo na família. Bom, a gente pode até pegar isso aqui realmente como uma pauta, como um exemplo, tá? E é claro, nas nossas famílias a gente precisa ter muita vigilância, muito cuidado. Essa é uma lição que merece realmente muita atenção, né? Eu até coloco, essas lições aqui, elas estão maravilhosas, são lições que precisa literalmente, né, de uma pauta muito maior, de um ambiente muito mais propício para serem ministradas, ok? Porque a gente sabe que nem todo mundo vem para a escola dominical. Quando você tem a oportunidade de reunir toda a igreja para aprender isso aqui, é bom. Mas quando a gente tem igrejas que as classes são divididas, fica um pouco difícil. Porque a pauta muda de professor para professor, tem professor que é aplicado, tem professor que vai contar historinha. E isso acaba perdendo a essência de uma lição tão importante para as famílias, né? Quando não se tem o devido exemplo. Pais, vamos olhar para o exemplo de Davi aqui. Exemplo negativo.
não vamos copiá-los, vamos aprender a ter mais cuidado dentro da nossa própria família. Cuidado com a parentela dentro da sua família. Pegou? Eu não vou nem dar continuidade, disse que seria uma prévia, uma pautazinha, tá? Tem muita coisa boa, a lição já está gravada, está lá no canal EBD Adelve, e aqui você tem a oportunidade de ouvir um pouco mais, somar os assuntos e, é claro, utilizá-lo com toda a propriedade. Falou? Assista a lição lá, assista a lição aqui se você quiser, fique à vontade. Falou? Deixa Deus te usar e fique com Deus. Beijo no coração.